Hoje a gente vai falar sobre um conceito que se chama na Kabbalah afinidade. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Bamidbar, só que no vídeo de ontem, pessoal, a gente encerrou o Zohar. A gente chegou no último parágrafo, que é o 77. Então agora eu voltei do início, tá? A gente agora vai começar o Bamidbar de novo, apesar de estar no meio da semana. Então hoje a gente vai focar nos parágrafos de 1 a 4 do Zohar, 7º ano de leitura. Bom, e apesar de estar no livro de Bamidbar, o Zohar, que é um livro do meio da Torá, né? O Zohar está analisando algo que acontece lá em Gênesis, a criação do homem, né? Adão, Eva e tudo mais. E o Zohar explica para nós que esse primeiro homem que foi criado, né, ele foi criado com um aspecto completo, ele incluía tudo que existe na árvore da vida, e que por isso, inclusive, a gente vê lá uma frasezinha na Torá, que diz que esse homem conseguia enxergar tudo que existia no mundo, e ele conseguia ver de uma ponta a outra do mundo. Aliás, eu falei que essa frase da Torá, desculpe, não é da Torá, a nossa tradição diz isso, né? Ele conseguia olhar a luz e ver de uma ponta a outra do mundo. O Zohar explica que é porque ele tinha, então, como eu disse, toda a árvore da vida incorporada em si. Ele tinha a cabeça chegando em Chokhmah e Binah, são os firotes superiores, a consciência dele era ampla, o corpo dele era Tseir Anpin, o meio da árvore da vida, e os pés dele chegavam até Malchut. Então, como ele tinha essa estrutura completa, ele estava, aí sim a frase que está na Torá, a imagem e semelhança do divino. Era um ser basicamente divino, né? Antes da queda, a gente está falando, e que tinha, portanto, esse potencial espiritual imenso. Muito bem. Depois, quando a Eva é criada, também ela vem com essa estrutura, né? Ela é separada de Adão, ela vem com essa estrutura, e todos os seres humanos dali para frente vêm com essa estrutura também. A mudança é que depois da queda, essa estrutura fica, digamos, reduzida. Então ela fica não como uma estrutura atual, mas uma estrutura em potencial. A gente pode chegar lá, mas não necessariamente vem com ela. Bom, e aí por que eu falei que esse vídeo a gente ia aprender sobre afinidade? Porque o Zohar fala o seguinte, olha, do mesmo jeito que Adão e Eva tinham que se conectar um com o outro, né, e para isso envolve um conceito de afinidade, nós temos que aprender esse conceito se a gente quer se conectar com as pessoas, né? O que é essa afinidade, pessoal? Nós, seres humanos, vamos ter estruturas diferentes, né? Eu funciono de um jeito, fulano de outro, fulana de outro, e para a gente se conectar com as pessoas, a gente tem que fazer essas estruturas funcionarem em sintonia. Caso contrário, a gente vive em mundos isolados, né? Principalmente quando a gente vai ter relações mais íntimas, como é o caso de Adão e Eva, essas estruturas têm que funcionar em bastante harmonia. Quando essas estruturas começam a funcionar em harmonia, o Zohar diz que é como se elas funcionassem como uma só. São duas, mas funcionando como uma só. Esse é o conceito de afinidade. E quando isso acontece, é como se eu, de certo modo, abrisse mão de algumas estruturas minhas, a pessoa abre mão de algumas estruturas dela, e a gente faz uma terceira estrutura, que não é nem a minha nem a dela, mas é uma fusão das nossas duas, né? A gente se equipara nas nossas estruturas. Agora, o Zohar lembra para nós que isso não acontece só em relacionamentos humanos. Isso pode acontecer, por exemplo, quando eu estou estudando um livro como o Zohar. Eu tenho que me equiparar com o Zohar, e o Zohar se equipara comigo, para que possa haver uma compreensão da matéria. Eu tenho afinidade com aquela matéria, eu tenho afinidade com aquele livro que eu estou estudando. Ou não, né? Todo mundo já passou por um caso em que foi estudar um assunto e o assunto não ia. Eu não tenho afinidade com aquele assunto, eu não tenho afinidade com aquela matéria. E o Zohar lembra que uma das afinidades mais importantes, talvez, da gente ter, é com o Criador do Universo. Claro, também é uma relação importante na nossa vida. Eu também tentar, então, fazer com que a minha estrutura se conjugue, ou se assimile, ou, como a gente falou aqui, se harmonize com a estrutura do Criador. Para que eu possa ter essa relação de afinidade com o Criador e possa viver essa relação de intimidade com o Criador, né? E aí eu tenho, então, também essa relação funcional no âmbito do espírito. Assim eu teria a relação com o Criador, a relação com as coisas que eu estudo, a relação com os seres humanos. E eu vou criando essas afinidades na minha vida, harmonizando a minha estrutura com as relações que eu considero importantes, e assim eu vou crescendo como ser humano e voltando àquele estado de Adão antes da queda, num estado de completude, onde eu também eventualmente posso olhar
a luz e ver de uma ponta a outra do mundo. Um bom dia a todos e tudo de bom.